Eu listei 7 coisas que todo confeiteiro ou confeiteira ou iniciante precisa saber antes de fazer o seu bolo de andar. Já prepara papel e caneta porque a 7ª pode colocar todo o seu trabalho a perder. Pessoal, Alexandre Oliveira aqui, instrutor de confeitaria de panificação há mais de 22 anos e hoje eu vou trazer uma aula de centro culinário para você. Gente, todas as dicas são fundamentais, então realmente você precisa anotar passo a passo, porque aqui é sem enrolação. Vamos para a dica número 1. Use sempre massas firmes. Parece clichê falar isso, mas na verdade não. Outro dia em centro culinário, a aluna me fez uma pergunta. Ela disse, chefe, eu posso fazer pão de ló para bolo de andares? E a maioria falou assim, pode, não tem problema nenhum. E aí que vai uma questão, gente. Não é que você não possa, mas será que é aconselhável usar o pão de ló, que é uma massa, eu digo pão de ló tradicional, tá? Porque pão de ló tradicional é farinha, açúcar e ovos, não é isso? Isso é o pão de ló, certo? Se começar a colocar manteiga derretida, genoise, coloquei óleo, coloquei água, chiffon, tá? Então você fugiu aí do pão de ló, mas não tem problema nenhum, tá certo? Agora, como o foco aqui é bolo de andares, gente, é uma massa mais leve. E sendo uma massa mais leve, me preocupa muito, a não ser que você vá estruturar isso muito bem estruturado, mas ainda assim é arriscado. Então, eu particularmente usaria uma massa que fosse própria para bolo de andares, que aí a gente vai ter várias opções. Pode ser, de repente, uma chiffon estruturada, pode ser uma manteigada, que sempre combina muito bem, principalmente para bolos de casamentos, bolos de andares, que é uma massa muito mais firme. Dica número 2, o recheio precisa ser um recheio estável. Bom, gente, essa também é uma questão de centro culinário. Por quê? Normalmente o aluno ele gosta muito de usar recheio volumoso, recheio com chantilly, moussezinho para fazer bolo de andares. Aí pergunta, chefe, pode colocar? Gente, sabe, o que você tem que levar em conta é o seguinte, vamos lá. Essa dica aqui é para você guardar. Meu bolo vai ficar na geladeira? Não vai ficar na geladeira, porque bolo de andares, você sabe, né? Na sua casa talvez você consiga colocar na geladeira, mas lá no salão de festas, e geralmente é para um salão de festas ou para onde for levado, você precisa se preocupar em relação a acondicionar esse produto e normalmente fica fora da geladeira. Então, será que o mais aconselhável realmente é você usar mousses, recheios leves? Sabe, mas a pessoa queria tanto um recheio de ninho, mas aquele que não vai ao fogo. Gente, muito cuidado com isso. Por quê? Quando você faz um bolo de andares, você imagina que seja para 40 a 50 pessoas. São 40 a 50 pessoas que vão provar o seu produto. E normalmente quem está te pedindo não tem muita noção. É ou não é? Comenta aqui embaixo se você já recebeu um cliente sem noção. Sempre tem um, né? Que pede umas misturas diferentes, enfim. Mas ele também não é obrigado a saber, porque o confeiteiro ou confeiteira é você, somos nós. Então, nós temos que orientar o nosso cliente. Olha, eu acho que o recheio cozido, sabe? Leite condensado, creme de leite, levou para a panela, pode ser um brigadeiro, pode ser um coco, pode ser, enfim. Mas leva para a panela para cozinhar realmente, porque isso vai te dar uma garantia melhor de que você tem um bolo estruturado. Dica número 3, refrigere o seu bolo antes de montar. Gente, olha, também de centro culinário, é muita experiência, né? Muitos anos dando aula, a gente vai guardando algumas perguntas que os nossos alunos fazem. Quanto tempo deve ficar prensado o meu bolo? Outro dia nós tínhamos uma aula de bolo de andares e a pessoa, e eu avisei antes, hein? Eu mandei um áudio falando, gente, não pode fazer o bolo no dia, né? No dia. E a pessoa fez o bolo próximo à hora de confeitar. Gente, não preciso nem te falar, né? Que era um bolo de 4 andares, tivemos que cortar logo. Mas com certeza a pessoa aprendeu e certamente não fará mais, porque é uma aluna boa. Mas o fato é, se você faz o bolo no mesmo dia, faz o recheio no mesmo dia e precisa que ele seja estruturado, gente, esquece, tá? Para bolo de andares não é interessante. O melhor caminho realmente é você se preparar, você se planejar e fazer esse bolo no dia anterior. Faz o recheio no dia anterior, faz a massa no dia anterior,
né? E isso vai te dar segurança também. Massa fresca não é estável. Recheio fresco costuma ser mole. Ah, mas se eu botar na geladeira? Gente, não é o melhor caminho, certo? Então, muito cuidado com isso, porque isso pode trazer o sucesso ou o insucesso para o seu produto, para a sua clientela e o pior, né? A má fama. Imagina, todo mundo espalhando que o seu bolo caiu ou estava escorrendo o recheio, né? A gente vê muito isso, estava escorrendo o recheio na festa. Não é legal, né, gente? Dica número 4, faça blindagem ou prensagem no seu bolo. Essa é uma dica fundamental. Por quê, gente? Bolo de andares precisa ser estruturado? Com certeza. Então, suponhamos que você quer trabalhar com uma massa que seja mais leve, como aquela lá da outra dica que nós demos. Se você fizer um ganache, se você ganachear esse bolo, isso vai te trazer uma segurança maior, com certeza, tá? Não quero ganachear porque o meu cliente não quer pagar pelo preço. Você sabe que o chocolate não é barato, por mais que seja cobertura fracionada, ainda assim você tem que cobrar por isso. E às vezes o cliente não entende, não quer pagar por isso. Fala, vai botar chocolate no meu bolo? Não, não precisa colocar porque já tem recheio. Pois é, então nesse caso, você precisa prensar o seu bolo. E aí como é que a gente faz para isso? Outro dia um aluno até me perguntou, né? Chefe, eu coloquei massa, coloquei recheio, coloquei massa, coloquei recheio, ficou 2 dedos passando para cima da forma, né? Da borda da forma. Meu bolo está prensado? Não, não está prensado. Tá? Isso não é bolo prensado. Bolo prensado de verdade colocou massa, calda, recheio, chegou na borda, você fecha com plástico e coloca um peso em cima. Isso é prensar o bolo. Vai ter gente que vai dizer, mas eu não gosto de prensar bolo. Tudo bem, né? Mas eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho que é muito mais seguro, além de todas as formas ficarem do mesmo tamanho. Se você está trabalhando com 10 de altura, então o seu bolo de 10 vai ser por 10, seu bolo de 15 vai ser por 10, seu bolo de 20 vai ser por 10, seu bolo de 25 vai ser por 10. Tudo com 10 de altura. Né? Porque tem bolos que, sim, tem a discrepância, mas tem outros que, você imagina, né? Um com 10 de altura, outro com 5, outro com 7. Não é profissional isso, né, gente? A não ser que seja a proposta, mas se aconteceu intencionalmente, realmente não é profissional. Se você chegou até aqui é porque certamente esse conteúdo é interessante para você. Aqui no canal Confeitaria Dinâmica eu só falo de confeitaria. Então, gente, é realmente na vida real aquilo que acontece, é de centro culinário, é de consultorias. Então, gente, você precisa se inscrever aqui no canal. Pelo amor de Deus, aperta o botãozinho aí, vai te ajudar com certeza. Você nunca mais vai ficar passando aperto por aí. Além das nossas aulas serem gratuitas aqui no canal. Então, já dá o joinha se você está gostando desse vídeo e também já aperta o botão de se inscrever. Dica número 5, escolha bem o suporte para o seu bolo. Fundamental importância. Teu sucesso está aí, viu? Tua segurança está aí. Por quê, gente? Se você não escolher bem o suporte, mas chefe, eu já vi gente colocando palito. Gente, eu já vi também, sabe? Primeiro que não é muito legal, sabe? Tem um pessoalzinho que gosta de enfiar a cabeça dos outros nem coloca esse vídeo aí, tá, editor? Mas, enfim, você já deve ter visto isso aí, né? A pessoa que pega a cabeça e enfia a cabeça da pessoa no bolo. Mas, gente, se você vai usar um banquinho, certifique-se de que o banquinho ele está realmente na altura do seu bolo. Se você não vai usar o banquinho, você vai usar o guindaste, por exemplo. Inclusive, eu já ensinei como fazer guindaste caseiro. Eu vou deixar no card aqui em cima ou aqui embaixo na descrição para você já assistir também esse vídeo e saber como fazer o guindaste. Então, verifica. Meu bolo é de 25 embaixo, 20 em cima. É recheio de brigadeiro, outro de chocolate, enfim. Meu bolo está bem pesado, né? Gente, não adianta você colocar palito, sabe? Não adianta você colocar um cano muito fino. Então, precisa tomar certos cuidados na hora de fazer o seu bolo de andares, na hora de escolher o canudo que você vai utilizar para você que vai usar o canudo. Se você for usar o banquinho, certifique-se da altura em que você está usando ali para que não fique mais alto. Até porque já aconteceu comigo, sabe, gente? Estávamos gravando para uma TV e me deram um banco baixo, o bolo já montado alto.
e em cima da hora, 50, deveria ter 50, 40 pessoas, não sei, assistindo a aula. E aí eu falei, gente, não dá para ficar cortando o bolo aqui, sabe, horário corrido, enfim. Vamos fazer do jeito que dá. Faltava um dedo ainda para poder chegar na base da tábua, sabe? Então o banquinho ficou faltando um dedo e ainda vinha outro em cima. Coloquei, enfim, você já pode imaginar o que aconteceu. Na hora ficou muito legal, mas eu percebi que ele começou a inclinar. Por quê? O bolo, pesado em cima, estava procurando um suporte embaixo. Automaticamente, tivemos que cortar bem rapidamente o bolo, mas ninguém chegou a perceber. Mas, para mim, que sou profissional, eu falei, cara, esse trabalho que eu fiz foi um trabalho amador. Então, muito cuidado com isso, tá? Escolha bem o suporte que você vai usar, nada de economizar. Se o cliente não quiser pagar, então às vezes é melhor você nem fazer o trabalho do que fazer e depois se arrepender. Dica número 6. Monte o seu bolo em superfície nivelada. Gente, parece brincadeira, mas o bolo de andares, ele precisa ficar reto. Você sabe disso, né? Pelo menos em cima, ele precisa ficar reto. Às vezes, quando a pessoa não prensa, aí vai a dica lá atrás, né? Ou não ganacheia o bolo de baixo fica torto. Aí ela fala assim, eu vou corrigir com chantilly. Gente, chantilly não aguenta peso, é ou não é? Principalmente se você não fizer um suporte legal. Então, assim, tem que nivelar. Antes de você colocar um bolo em cima do outro, coloca o bolo na bancada, dá uma baixadinha na altura dos seus olhos e verifica. O bolo está certinho? Se for preciso, bota até um nível em cima, sabe? Verifica se o bolo está certinho. Por quê? Imagina que se for de 2 andares, o de cima inclina um pouquinho. Se for de 3 andares, o terceiro vai inclinar o terceiro e o segundo. Então você vai ter bolos tortos porque você não cuidou da base, que é o primeiro bolo. E isso a gente precisa se preocupar. O primeiro, o segundo e o terceiro também. Se for só o terceiro, consegue corrigir no chantilly. Se for 2 andares, for só o segundo, consegue corrigir no chantilly. Mas se for o primeiro, meu amigo, muito cuidado, tá? Então, sempre verifica se o seu bolo está nivelado. Antes de eu te falar a dica número 7, eu preciso te dizer que aqui embaixo eu tenho um link para o meu grupo no WhatsApp. Se você ama confeitaria, se você quer viver de confeitaria ou simplesmente é simpatizante, mas gosta de receitas, o link está aqui embaixo para que você possa fazer parte do nosso grupo, tá bom? É um grupo seleto, então você vai ser muito bem-vindo. E a outra questão é que eu também tenho aqui embaixo o link do nosso e-book de receitas em preço promocional. Inclusive, você pode adquirir 3 e-books pelo preço de um, tá? Menos de R$30. O link está aqui na parte de baixo, não perde tempo, porque eu não sei quanto tempo essa promoção ela vai ficar disponível para você. Dica número 7, cuidado com a quantidade de calda que você vai colocar no seu bolo. Gente, olha, eu já vi muito bolo caindo por excesso de calda. E nem só de andares, tá? Bolo com um andar, com um pavimento também. Isso por quê, gente? Porque normalmente o cliente, quando te pede um bolo, ele fala assim, mas eu quero um bolo bem molhadinho. Um bolo molhadinho não é um bolo ensopadinho. Guarda isso, tá? Um bolo molhadinho não é um bolo ensopadinho, certo? Coloca no comentário aqui embaixo. Bolo molhadinho não é bolo ensopadinho. O cliente quer o bolo molhadinho, mas ele quer o bolo em pé, de preferência, certo? Senão ele escolheria um bolo no pote. Concorda comigo? Se bem que outro dia me deram um bolo no pote e, gente, eu espremia a calda, sabe? Ficava lá embaixo. Falei, gente, tem certeza que é bolo no pote, não é pudim? Mas, enfim, deixa pra lá, isso é um outro assunto. O fato é que precisa ter uma base de calda, gente. Se você coloca muita calda, pode acontecer de você ter um sério problema do seu bolo. Primeiro, vai amolecer o recheio. Dependendo da massa, vai também começar a esfarelar a sua massa ou amolecer a sua massa. Vai começar a escorrer, enfim, tudo para dar errado, tá? Então, escolha bem a quantidade de calda. Como é que eu faço, professor, para escolher bem a quantidade de calda? Usa uma concha, usa uma xícara, não sei, padroniza, sabe? Faz ali a primeira, faz para você, verificou? Não, tá bem molhadinho, tá legal, é isso aqui, é o suficiente. Lembrando sempre que bolo de andares a gente não molha muito. Por isso, voltando àquela pergunta lá atrás que a gente respondeu, pão de ló é uma massa que normalmente não tem gordura. E se você não vai molhar tanto,
fica um pouco mais complicado, tá? Então, muito cuidado. Agora eu vou te dar uma dica bônus para você que chegou até aqui, até o final desse vídeo. Dica bônus de hoje é: planeje bem o transporte do seu bolo. Gente, fundamental importância, sabe? Por quê? Em algumas situações, é melhor até você pegar os seus bolos separadamente, leva na forma, montado direitinho e finaliza ele no local, tá? Então, por que isso acontece, gente? Por que normalmente a gente faz isso? Quando é bolo de vários pavimentos, imagina você colocar um bolo de 4, 5 andares dentro de um carro. Pode acontecer muita coisa no meio do caminho, pode alguém dar uma freada, enfim, pode encostar na hora de colocar dentro do carro, na hora de sair. Não é legal. Então, o melhor é montar o bolo na festa, montar o bolo no salão. Pega a sua batedeira, pega o seu colizinho, coloca dentro do carro, leva os bolos separados, monta lá. Chefe, não tem essa possibilidade, mas o meu bolo é só de 2 andares. Então, planeje muito bem. Hoje, nós já temos caixas que são próprias, específicas, né? Na internet você acha várias. Eu acho que eu vou até colocar aqui para vocês embaixo. Você acha vários compartimentos que você pode utilizar, tá? Várias caixas que você pode utilizar para bolo de andares. Inclusive, outro dia eu estava olhando na internet e também na TV, eu vi uma pessoa carregando um bolo na cabeça. Ela botava a bacia na cabeça e colocava o bolo. E ela, impressionante, ia de moto, ia para, isso no sertão, acredito que da Bahia, ia para vários lugares entregando o bolo. Eu fiquei, meu Deus, eu para segurar o bolo, já seguro com o maior cuidado, imagina com o bolo na cabeça, como é que seria? Ai, ai, ai. Mas enfim, gente, essas foram as dicas para você montar o seu bolo, para você não ter dificuldade no seu bolo. Eu vou deixar aqui no card um vídeo ensinando como fazer o bolo de andares. Foi uma aula de centro culinário, tenho certeza que você vai gostar muito, então não perde tempo, já clica lá para você assistir e maratonar, tem muitos vídeos aqui no canal. E para encerrar minha participação nesse vídeo, eu quero deixar uma palavra para você, como eu faço em todo vídeo, e a de hoje é: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, caminham e não se fadigam, correm e não se cansam. Gente, quando você acredita no seu objetivo, acredita em Deus e você luta por ele, você corre e você não cansa, sabe? Mesmo que as situações sejam adversas e que surjam cada vez mais tropeços pelo meio do caminho, mas ainda assim você continua firme no seu propósito. Se você anda meio desanimado, meio cabisbaixo, lembre-se de que aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Nunca desista dos seus sonhos. Siga em frente, porque Deus é contigo. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Valeu, gente! Forte abraço. Nunca se esqueça que de perto ou de longe, em qualquer lugar do mundo, a confeitaria tem que ser dinâmica. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.